Louvado seja o Senhor. Está com a sua Bíblia aí? Já vai abrindo ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9. E eu tenho algo de Deus para o seu coração, porque Deus falou demais comigo essa semana. E Ele vai falar com você, amém? Ô louco. Vai falar com você ou não vai falar com você? Ufa, ainda bem, achei que não ia. Irmãos, eu quero que vocês sejam bem sinceros hoje à noite, e a mensagem ela é específica para você, tá? Ela não é para o seu conhecido, ela é para você, é para o seu coração. Então você tem que ser bem sincero essa noite, para que Deus possa falar com você. Você tem que ser extremamente sincero com Ele. Quantas pessoas aqui essa semana viram lá os posts sobre vidas negras importam, têm valor? Vocês viram? Você que está aí em casa, você viu, você compartilhou, você retweetou, você postou, você gostou de algum comentário? Vocês viram isso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês se entristeceram diante daquilo que aconteceu? É chocante para a gente olhar uma pessoa no chão e uma outra pessoa com o joelho em cima dela, e essa pessoa sendo asfixiada e morrer. É triste isso no seu coração? No meu é demais, muito, muito, muito triste. É triste, e não é só um caso. Se fosse só um caso ia ser menos triste, mas são muitos, todo dia a gente vê um em cima do outro. E não bastasse esse mal que a gente vê, ainda a gente está no meio de uma pandemia, não acabou, são mortes em cima de mortes, são 1000 pessoas morrendo por dia. Isso toca no seu coração? Isso fala com você? Isso faz doer no seu coração? Existe dor em você quando você vê tudo isso? Eu sinto, eu fico chateado, dói aqui dentro, dói, sabe, na alma. Você vê a maldade humana, você vê do que o homem é capaz de fazer. Você vê que tem gente que olha para as mortes e diz, é só um número. Tem gente que coloca outras coisas acima do valor da vida. Cara, isso é terrível. Isso dói em mim. Dói em você isso? Isso dói tanto em mim, que me fez, sem entender o que está acontecendo, mas tentando entender tudo isso, me fez correr para a palavra de Deus. E se você é cristão, corre para Jesus, corre para a pedra, tenta construir alguma coisa em cima dela. Jesus tem alguma coisa para falar com você. Ele tem alguma coisa para você, tem alguma coisa reservada, específica para você. Ele é um pai, ele é um bom pai, ele cuida dos filhos, ele tem algo para você. Ele tinha algo para mim, e foi lindo o que Jesus falou para mim. E eu quero compartilhar com vocês isso. A Bíblia de vocês está aberta aí em Lucas, capítulo 9, versículo 51. O subtítulo da minha Bíblia fala: os samaritanos não recebem a Jesus. Acharam aí? Então eu vou ler do versículo 51 até o 56, tá? Completando-se os dias para a assunção, ou ressurreição, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos, Tiago e João, vendo isso, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. O título dessa mensagem, se você quiser anotar, né, não sei se você grava isso, é Deus sabe. Deus sabe, porque quando acontecem essas coisas, parece que fugiu as coisas do controle de Deus, né? Parece que Deus está lá em cima, soberano, reinando, e Ele simplesmente esqueceu da terra por um segundo e aconteceu tudo isso. Ou parece que Deus é indiferente à morte, ou parece que Deus é indiferente ao racismo. E aí a gente se pergunta, mas e aí? E a igreja não vai se posicionar? E aí os pastores não vão falar nada? Mas e aí Deus? E Deus vai falar o que sobre tudo isso? Qual que é a opinião de Deus? Como Deus está assistindo tudo isso? E para Ele tudo bem? Ele não está se entristecendo? Irmão, se eu e você, se você compartilha comigo essa tristeza,
A gente não imagina como está o coração do nosso Pai, que criou essas pessoas. Ele criou elas. Se eu e você conhecemos alguém, imagina aquele que criou. Como que ele está olhando para tudo isso? Então eu quero declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, para que ela entre em você hoje e que gere vida em você. E que você saiba que Deus sabe. Grava isso. Deus sabe exatamente o que está acontecendo, exatamente o que as pessoas estão fazendo. Deus sabe exatamente como você deve proceder a partir de hoje. E é isso que ele falou para mim, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu vou ler de novo o versículo 51, na versão King James, que ela é bem legal. Diz assim, ó: e ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Deus sabe exatamente a maldade que existe dentro do homem. Presta bem atenção nesse ponto. Deus sabe exatamente a maldade que existe dentro do homem. E a palavra de Deus diz que estava chegando os dias de Jesus morrer. Só que é legal que o Evangelho não fala que Jesus disse assim: olha, discípulos, eu vou lá morrer. Ele fala: olha, está chegando os dias de eu ressuscitar. Porque o Evangelho não é sobre morte. O Evangelho é sobre vida. E vida em abundância. E vida eterna. Ele sabia que ele teria que morrer. Mas ele falou: olha, está chegando os dias e eu estou indo ressuscitar. Eu não estou indo morrer, eu estou indo ressuscitar. Eu estou indo obedecer ao meu Pai e dar vida eterna a todo aquele que em mim crê. Era isso que ele estava indo fazer na cruz aquele dia. Então ele sabia, o semblante dele estava assim: meu, se nenhum discípulo fosse com ele, ele ia sozinho. É isso que esse versículo está falando. Jesus olhou e falou assim para eles: ó, o negócio é o seguinte, eu estou indo ressuscitar, alguém vem comigo? Se não vem, fui. Eu estou indo, eu tenho certeza. O Hernando Dias Lopes diz, tem uma frase muito legal que eu anotei, ele fala assim, ó: o Evangelho não é sobre Jesus numa cruz, mas sobre um túmulo vazio. O Evangelho não é, se você tivesse uma imagem do Evangelho hoje, e ela tivesse que estar pendurada ali em cima, não seria Jesus numa cruz, seria um túmulo vazio, porque a morte não segurou ele. Esse é o Evangelho que você crê. Só que eu falei para vocês que Deus sabe a maldade que existe no homem. Sabe por que eu sei que Deus sabe a maldade que existe no homem? Porque Ele conhece na própria pele a maldade que existe no homem. Jesus sofreu xenofobia. Disseram assim: de Nazaré? Como que vem algo bom de Nazaré? Pensa, Deus tendo toda a verdade, sendo a verdade, falando, e as pessoas olhando para Ele e dizendo assim: olha, você é um mentiroso, nós não acreditamos em você. Pensa Deus aqui na terra e as pessoas falando assim: preferimos um bandido do que você. Ele sofreu, Ele sabe na pele. Sabe como eu sei que Jesus sabe na pele a maldade humana? Porque ele chegou diante de Tomé. Tomé não cria muito bem que ele tinha ressuscitado, ele estava meio duvidando. E aí Tomé duvidou, e aí ele apareceu para Tomé já ressuscitado. E ele falou assim: bom, Tomé, já que você não acredita muito bem, toca aqui. Irmãos, lá no céu, hoje, agora, nesse exato momento, Deus não precisa olhar para a terra para saber a maldade humana. Ele olha para as mãos e para os pés, e ele encontra buracos que os homens fizeram. Cara, não saiu do controle de Deus. Ele não pegou, a gente não pegou ele de surpresa com a pandemia. Essa semana, aquele policial não pegou Deus de surpresa. Ele olhou para as mãos que estavam lá escritas: maldade humana. Ele olhou para os pés e disse: maldade humana. Eu conheço a maldade humana. E aí o que eu quero que você entenda: você precisa viver esses 2 versículos que a gente vai ler agora. Você precisa. Eles são muito importantes. Vai mudar a sua vida espiritual se você entender eles. Abra aí em Hebreus. Capítulo 4. Versículo 15. Olha isso. Isso é um presente de Deus para você hoje.
se você acha que as coisas escaparam do controle, que estamos sem rumo, Hebreus 4,15, pois não temos um sumo sacerdote, está falando de Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Capítulo 5, versículo 2, ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraqueza. Está rodeado de fraqueza no seguinte sentido: ele tinha um corpo assim como o meu e o seu. Ele se frustrou, ele se chateou, ele teve medo. Ele teve um corpo igual ao nosso. Ele viveu aqui na terra, ele sabe o que a gente passou. Se você entender que você tem Jesus Cristo, que passou exatamente por aquilo que você está passando, que passou exatamente, ele provou em si o pior da humanidade, o pior ele provou. Eternamente ele está marcado com o pior do homem. O pecado marcou Jesus a eternidade. Tem noção do que eu estou falando para você? Que Jesus lá no céu hoje, ele olha assim, maldade humana, e o buraco não vai ser tampado. E a gente vai olhar para ele e vai falar assim: você sabia, o Senhor sabia tudo que eu passei, porque o Senhor passou coisas piores do que eu. Então eu quero declarar sobre a sua vida hoje, é muito importante isso. Ei, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que as pessoas estão fazendo, ele conhece as pessoas, ele conhece a sua luta, e ele pode se compadecer de você, ele pode ter carinho, misericórdia, amor sobre a sua vida. Deus sabe a maldade humana. Volta lá para Lucas, para a gente continuar a nossa leitura. Porque Deus não sabe só a maldade que existe no homem, Deus sabe como nós somos convenientes. Versículo 52. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, porque Jesus ia dormir lá. Mas os samaritanos não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Deixa eu só contar rapidinho aqui para vocês, samaritano. O que é samaritano? O samaritano é um povo. Pensa que o povo de Deus tinha 12 tribos, certo? 10 tribos foram tomadas pelo Império Assírio. E aí o que eles faziam? Quando eles tomavam aquela terra, o que eles faziam? Eles matavam uma boa parte, né, na guerra e depois, mas uma pequena parte das pessoas eles deixavam para cuidar da agricultura, para servir de escravo mesmo. Então, esse povo, ele tomou a terra de Deus, e eles começaram a morar lá, e eles eram estrangeiros, e eles eram convenientes. Por que eu sei que eles eram convenientes? Porque logo depois que eles tomaram a terra, sabe o que a Bíblia diz em 2 Reis? Que Deus mandou leões lá, e os leões começaram a comer as pessoas. E aí eles ficaram desesperados, eles falaram assim: ô louco, a gente tomou a terra, expulsou o povo, mas os leões comem a gente. O que a gente faz? Chama os sacerdotes, chama o povo que sabia adorar esse Deus, chamou o povo de volta. Aí eles ensinaram, olha, para servir Deus, você tem que fazer isso, você tem que orar, você tem que adorar a Deus, tem que sacrificar animais. Só que eles são convenientes, porque quando as coisas estão ruins, eles buscam a Deus. E aí quando a perseguição vem anos depois, sabe o que eles fazem? Eles falam assim: olha, a gente nem tem muito nada a ver com esse outro povo aí de Deus que vocês estão falando. E aí é legal, é interessante que Deus conhece eles. E Deus conhece a gente. E aí ele olha para mim e para você hoje, e ele sabe o nosso coração. Ele sabe por que a gente está aqui, por que a gente ora, por que a gente busca, por que a gente vem na igreja. Ele sabe disso. O problema é que a palavra de Deus diz que é impossível você agradar a 2 senhores. Então você alegra um e entristece o outro, certo? Só que é interessante, cara. Eu fico pensando nessas coisas, eu fico, Deus olha para mim e para você como uma aldeia hoje.
E se você tiver 2 senhores, quando ele entrar, ele vai pedir algumas coisas para você. E você não vai se sujeitar às coisas dele. Então ele vai falar, sabe o quê? Estou indo para a próxima aldeia. Os samaritanos, eles pareciam o povo de Deus. Eles até cultuavam, de certa forma, Deus. Mas quando Jesus entrou, ou quis entrar em Samaria, na terra deles, para estar com eles, eles falaram, aqui não, Jesus aqui não. Pô, a gente até sabe um pouco dessa religião, mas Jesus não. Deus sabe da nossa conveniência. Ele sabe como é conveniente para a gente, às vezes, vir à igreja. Ou se proclamar cristão. Está até na moda. Você vai ganhar até seguidores se você começar a postar vídeo de crente agora. Falando da Bíblia. Eu posto, às vezes, um GVT lá. Eu ganho até like por isso, sabia? Pessoas até acham bom, acham bonito. Escrevem lá, palminha, glória a Deus, muito bom. Está na moda, cara. É capaz de você ficar famoso, ganhar uma grana com o YouTube, falando de Deus. Mas Deus vai olhar para você e vai falar assim, e aí, no dia que eu quis entrar no seu coração, o que o seu coração falou para mim mesmo? Ah, Jesus fora. Religião fica. As curtidas ficam, os seguidores ficam. Jesus, próxima aldeia, Jesus. Só que Jesus sabe mais coisas. E Ele sabe como a gente é injusto. E se tem algo que você tem que entender hoje, é o que eu vou falar agora. Versículo 54. Pensa Tiago e Jesus, discípulos de Jesus, andando com Ele. Olha o que eles fizeram. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram, Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse, vós não sabeis que espírito sois. Seja sincero comigo aqui hoje. Você se indignou essa semana? Você achou terrível tudo aquilo? Eu achei. Qual foi a sua vontade? O que gerou no seu coração, além de tristeza? Gerou uma vontadinha de justiça própria? De fazer algo? De pagar na mesma moeda? De falar assim, não é possível que tem gente fazendo isso. Que raiva! Eu tenho vontade de matar ele. Gerou isso no seu coração? Porque no de Tiago e João gerou. Eles falaram assim, vocês não querem Jesus? Vocês não querem que ele durma? Ele só quer dormir na cidade de vocês. Vocês não querem nem isso dele? Jesus, a gente pode orar e matar todo mundo com fogo? Jesus olhou para ele e falou assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Se vocês soubessem, vocês estariam pedindo outra coisa para mim, mas isso não. Não dá uma vontadezinha de justiça própria? E aí, eu sei que você pode se achar muito bom, muito honesto, muito justo. Talvez você essa semana falou assim, eu jamais faria isso. Eu jamais trataria alguém assim. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela responde ela mesma. Então abre em Romanos, para a gente entender algo que o apóstolo Paulo falou sobre todos nós, não sobre os injustos, que a gente julga como injustos, não sobre os assassinos, não sobre os estrupadores, não foi sobre eles. Ele falou sobre todos nós, inclusive eu e você estamos nessa aqui. Capítulo 3, versículo 9 a 11. Indignado, o apóstolo Paulo olhou e falou assim, pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto os judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Não há um justo na terra, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Versículo 19. E aí vai doer, mas é maravilhoso, porque a palavra de Deus é deliciosa. Versículo 19. Ora,
nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Entendeu? Ele olhou para mim e para você e falou assim: você se acha bom? Deixa eu lembrar uma coisa para você. Você condena a atitude dele, mas a sua atitude com Deus é pior do que a dele. Você conhece Deus e age contrário a Ele. É pior isso. É pior do que fazer ao próximo, fazer a Deus. Ele falou assim: então, ó, o negócio é o seguinte, que toda boca esteja fechada. Acabou a conversa. Vamos todo mundo ficar quieto, porque a gente não está tendo moral nenhuma para falar deles. Você não tem moral nenhuma para falar deles, porque você faz pior, porque você não ama Deus, você não busca Deus, você não entende Deus. Você é pior do que Ele. E por isso que nós precisamos de Jesus. A mensagem parece ruim, mas ela é maravilhosa, porque ela aponta para Jesus e nossa necessidade dEle. A boca está fechada. Quando Jesus falou para eles: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são, Tiago e João não argumentam nada. Não tem argumento. Acabou a conversa. Olha, vocês não sabem nada, Tiago e João. Vocês não sabem nada. Porque Deus sabe como nós somos injustos. Então, deixa eu pedir algo para você hoje. Mata o justiceiro que existe dentro de você para nascer o justificado. Mata o justiceiro. Sabe o que significa matar o justiceiro? Mata você achar que o outro está sempre errado. Mata você condenar a atitude do outro. Mata o juízo dentro de você, para nascer o justificado, para nascer aquele que olha para Deus e fala assim: Deus, eu sou pior do que eles. Eu preciso muito do Senhor, porque eu também não te busco, porque eu também não faço muito boas coisas, não. Mata o justiceiro. Se ele não morrer, o justificado não nasce nunca. Porque o justificado o justiceiro diante da cruz, sabe o que ele faz? Ele olha para a cruz e fala assim: quem foi que matou Jesus? Eu vou matar agora você. Cadê? Quem é? É o soldado romano, eu vou matar você. É o justiceiro. Quem foi que matou Jesus? O justificado está lá de joelho, olhando para a cruz, vendo Jesus morto, de braços abertos, falando: ah, Jesus, obrigado pelo seu amor. Eu não mereço nada do que o Senhor fez aí, mas muito obrigado. Eu jamais fui bom com você, e você morreu por mim. Ah, Jesus, muito obrigado. O justiceiro tenta achar o condenado, quem foi que matou Jesus aqui. O justificado olha e fala assim: ah, sei lá quem foi que matou Jesus, eu quero receber o que ele me deu. Eu quero receber o amor, por um único motivo. E para a gente acabar, muito rápido, volta para Lucas, capítulo 9, as últimas palavras de Jesus. Depois que a boca se calou e que eles falaram assim: nossa, não tem como ser justificado mesmo, a gente é pior do que eles. Bem que Jesus falou, a gente não sabia o Espírito. Jesus olhou para eles e aí ele falou assim: Deus sabe como você deve andar, tá? Ele não sabe só o que está acontecendo, ele não sabe só a maldade humana, mas ele sabe como você deve prosseguir a partir de hoje. Se sua boca já calou, se o justiceiro já morreu, se o justificado nasceu aí, em nome de Jesus, que ele nasça hoje em você. Se ele nasceu em você, você está pronto, porque agora eu vou fazer o convite mais difícil da sua vida. Pode prestar atenção, escreve o que eu estou te falando, você nunca mais vai esquecer o que eu vou te falar hoje. Nunca mais. Eu juro para você, você não vai esquecer. Eu vou fazer o convite mais difícil que existe na terra. E o convite não é meu, o convite é de Jesus. É o convite mais difícil que existe. Só um verdadeiro cristão, só alguém que nasceu de novo, só alguém que ama muito Jesus Cristo é capaz de fazer ele. Grava aí. Grava muito bem o convite. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia.
que a consciência e o Espírito Santo nos cale hoje. Que a consciência e o Espírito Santo nos pare hoje. E que o amor nos faça prosseguir. Talvez você esteja perguntando, Kaique, mas e aquele pessoal que só faz maldade? Existe um trono branco, irmão, que o Apocalipse fala, está reservado desde o comecinho do mundo, até antes dele. E lá Jesus vai julgar todo mundo. Deixa o trono branco para ele. E faz o que os discípulos fizeram. Vai para outra aldeia. Vai para outra aldeia. É o convite mais difícil de se fazer para alguém. Olha para a injustiça. Olha nos olhos da injustiça. Sabe aquele cara no chão? Morto, asfixiado. Sabe o que ele precisa? Ou precisava enquanto vivo? Do amor de alguém. Sabe o que aquele policial agachado precisa? Do amor de alguém. Sabe o que alguém em coma com coronavírus precisa hoje? Do amor de alguém. Sabe o que quem olha para essa pessoa internada e diz assim, é só mais um, sabe o que ela precisa? Do amor de alguém. É muito difícil, irmão. Eu não sei se eu estou preparado para viver isso, não. Confesso, Jesus, não sei. Mas eu preciso. É o convite mais lindo que Jesus pode te fazer. Ele olha para você hoje e ele fala assim, o trono branco é meu. Eu julgo. Eu vejo tudo. Eu sei a maldade humana. Eu sei quem foi conveniente comigo. Eu conheço eles. Um por um. Agora, Tiago e João, faz uma coisa. Partiu o próximo aldeia. Partiu o próximo coração. Partiu o próximo injusto. Partiu chegar no próximo e amar ele. Essa é a minha e a sua missão. É o convite mais difícil que eu podia fazer para vocês. Eu sei. Eu sei, tá? Não é pesado no meu coração. Mas é de Deus para você. Vai para a próxima aldeia, cara. O policial precisa de amor. Todo mundo precisa de amor. Quando Jesus disse para os discípulos, ele falou assim, olha, a chave do segredo eu vou falar para vocês agora. Sabe como o mundo conhece vocês? Não é quando vocês se reúnem e adoram o meu nome. Não é com dízimos e ofertas. Não é quando em meio à pandemia você vai na igreja. Ele falou assim, olha, o mundo vai conhecer vocês o dia que vocês amarem uns aos outros. Nesse dia vocês serão conhecidos. Quem é a pessoa que você tem orado ou pensado em orar há anos que não se converteu ainda? Não para de orar não, mas vou dar uma estratégia melhor. Ama ela como ninguém no mundo amou ela. Ama ela mais que o pai e a mãe dela. Olha para a pessoa mais injusta que você conhece hoje e ama ele. Os discípulos serão conhecidos pelo amor. Essa é a chave do Evangelho. Ah, Kaique, eu não. O trono branco está reservado desde antes do mundo, irmão. Toda a boca está calada diante dele. Ele olhou para a humanidade e falou assim, olha, está aqui 10 leis para vocês nunca conseguirem cumprir, tá? É só para expressar quanto eu sou bom e melhor que vocês. A lei revela o pecado, não traz salvação para você. Você não vai conseguir chegar diante dela e falar assim, eu cumpri todos. E quem tenta cumprir todos e erra em um, paga por todos. Não é sobre lei. A lei é um tapa na cara, é um espelho, que você olha assim e fala assim, estou longe do que você falou, Deus. Não pareço em nada com isso aqui.
E aí ele olhou para você e ele não amenizou. Jesus não amenizou, não. Não é o Jesus mais leve do que o Deus do Antigo Testamento, não. Ele olhou para mim e para você e falou assim: a lei está difícil, vou piorar as coisas. Agora você ama seu inimigo, dá sua vida por ele, se cala e ama ele. Cara, que mensagem poderosa de Deus. Deus sabe a maldade humana, esquece não. Ele faz assim, ó, tá lá. Ele sabe nossa conveniência com ele. Ele sabe que somos injustos, mas ele nos deu uma missão. Ama, ama, ama. Todos eles precisam de amor. Vou fazer um convite para você. Vai atrás do nome do policial e posta: Jesus te ama. Não sei o nome dele. Fala assim: olha, Deus tem perdão para você. Olha para o racista, olha nos olhos dele e fala assim: Jesus te ama, Ele morreu por você. Eu não vim aqui para condenar você pelas suas falas, eu vim aqui para te dar um abraço que talvez você nunca tenha recebido na vida. A gente não pode ser igual ao mundo. O mundo está num padrão, Jesus está em outro. Se você fizer só o que o mundo faz, você deixou de parecer Jesus. Vai além, vai além, vai além. Se uma hashtag pode rodar o mundo, movida por homens que nem conhecem a Deus, a atitude de uma pessoa que foi justificada pode muito. Amém? Estamos juntos? Vamos ser melhor que o mundo. Não porque a gente é melhor que o mundo, mas porque a gente tem o Espírito Santo que é melhor que o mundo. E aí ele gera em mim e você isso aí, fechou? Jesus ama vocês, tá? Se quando você vacilou, aí, quando foi a última vez que você vacilou? Jesus te ama muito, suficiente para morrer por você. Alguém vem aqui cantar, vem dar um recado, pode vir. Jesus nos ama, irmãos, muito. Efésios 2 diz que ele morreu não pelos justos, mas pelos inimigos da cruz. Ele não morreu pela mãe ajoelhada dele, chorando e olhando para a cruz. Ele morreu para o soldado que estava espetando do lado dele uma lança. Foi para esse que Jesus morreu. Não vim para os sãos, vim para os enfermos, vim para os doentes, vim para aqueles que me odiaram. Eu amo. Só isso que Jesus sabe fazer. Mas deixa que julgar ele sabe também. Vai chegar a hora. Amém?